Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, retornando ao nosso habitat natural depois de uma semana na Expo Inter, mais um dia que nós gravamos o programa ontem na Osergues Sescope, e hoje temos o prazer de receber aqui um general, por que não, né? O general de Guaíba, verdade. O general José Esperoto. O general do Rio Grande do Sul, nosso Bento Gonçalves, né? Tudo bem, meu prefeito? Tudo bem, meu amigo Paulo Sérgio. Chega nessa época, tu fica engalanado. Veste a blusa, veste a farda. Aí fica se espraiando por tudo que é lugar. Tava com saudade de mim. Do João Neves da Fontoura, né? O povo veste a blusa e veste a farda e se espraia em 6 frentes de batalha, num espetáculo de raríssima beleza patriótica. Ele conclamando os paulistas contra os gaúchos das armas, né? Ah, Luiz Coronel, é só que hein? Esse foi o João Neves da Fontoura, nosso conterrâneo de Cachoeira. É que todo leão tem seu dia de gato angorado. Mas saudade de estar no programa aqui, principalmente com essas autoridades aqui que a gente só vem aprender, né? Mas dizer que é com muita alegria que a gente está aqui no teu programa novamente. Nós estamos acompanhados aí com os heróis farroupilhas. Então vamos chamá-los aqui um a um. Vamos chamar? Vamos. Vamos chamar então o general Bento Gonçalves. Pelo amor de Deus, rapaz. E o homem tem cara de bravo mesmo. Vamos chamar o Gomes Jardim. Tudo bem, general Bento Gonçalves? Tudo tranquilo? General Gomes Jardim. E vamos chamar o Onofre Pires. Primo do Bento. Primo do Bento. E o coronel vai à loucura. Ele é dono, ele é coronel, mas dono general. É coisa impressionante. 1,76 m. Morreu com 56 anos. Mas por que nós temos a presença Nós estamos aqui, desses generais todos? Pediria aqui. Que o coronel pessoal... desse tamanho na frente desses generais todos. Pediria que o nosso pessoal aqui passasse o convite, Paulo Sérgio, não só a ti, mas também a todos os membros do programa e da rede Pampa de TV. General, por favor, faça o convite do Bento Gonçalves. Obrigado, general Bento Gonçalves. Esperamos todos os amigos. Doce Prestes ao Piratini, ou Doce Preste ao Piratini. O Executivo Municipal de Guaíba tem a honra de convidar para o espetáculo de abertura dos festejos farroupilha. Dia 7 de setembro, às 20 horas, dia 8 de setembro, às 18 horas e 30 minutos. Parque da Juventude, na Avenida Getúlio Vargas. Assina aí a Cláudia Maria Borges, secretária de Turismo, Desporto e Cultura, e José Francisco Esperoto, prefeito. Nem sabia que tu eras Francisco. Sim, são franciscanos, sou de santo por duas partes, de São José e São Francisco. Para os demais? Dias. Eu já recebi. Tem sim. Não, mas tem. Vamos dar um prospecto. Deixa eles entregar. Aqui, ó, por favor, ali, ó, pessoal. Posso recitar o verso em homenagem? Pode, então vamos. General Brigadeiro Dias. Obrigado. Obrigado. Desembargador, eu já tinha referido. Liberdade não se doma, esperança não se encilha. Galopa livre meu peito, um coração farroupilha. Pois ao Bento ninguém prende a ventania. Nas fortalezas, nem nos fortes da Bahia. Pelos mares da campanha, pelas ondas da coxilha, junta de bois puxam barcos da esquadra farroupilha. Esse é o verso em homenagem à Revolução. E o Bento Gonçalves fugiu lá do forte, né? Fugiu. Em Salvador, né? Ele não quis... A maçonaria da Bahia, lá do Rio, ele não quis fugir porque o Boticário era gordo e não conseguiu passar nas grades. E ele resolveu ficar. Tem esse episódio heróico. E é uma grande história onde chega o ponto máximo da Revolução, é quando a tropa se eleva sobre os ombros do Garibaldi, São José do Norte, mas o Bento prefere a vitória, a troca dos soldados feridos, o que feriu os brios revolucionários do Garibaldi, mas foi um ato de grandeza humana. E qual era a relação dele com o Garibaldi? Era uma relação de um... Ele não era mercenário, o Garibaldi era mercenário.
Mas dá para atenuar essa face. Mercenário romântico, isso. Dá para atenuar essa face de mercenário tipicamente. Um cara que faz uma revolução como ele fez na Itália, tem que se pedir uma análise melhor. Aliás, ele fez a unificação da Itália. Claro, sim. Aqui ele fazia secessão e lá... Exatamente. Pode até ser paradoxal, né? Mas, de qualquer maneira, a imagem do Garibaldi aqui no Rio Grande do Sul foi uma imagem de luta contra o poder central. Claro. E lá na Itália, ele fez exatamente o contrário. Foi lá e tomou a mulher do Ele coitado conseguiu. sapateiro. Sim, não, mas a Anitta que foi uma Cachorros. grande heroína. Pedro dos Cachorros. Ele chegou para ela e disse assim, voglio che sei mia. E ele disse para ela. E ela pegou o boné e se mandou. Se mandou. Mas ele era um pobre cara, não? Era o Pedro dos Cachorros, né? Sim, sapateiro. Ele o de Laguna. Esse. O de Laguna, o abandonado. Não o Garibaldi. O de Laguna. O marido da... Marido da Anitta. Pois é, eu fiz aqui embargos de declaração para esclarecer. Ele navegou com aquele barco ali pelo Rio Camaquã, né? Sim. Ele andou pelo Rio Camaquã. E carregou aquele barco nas Carregou costas. aquele barco nas costas, no Seival, carregou nas costas e depois entrou no Rio Camaquã. Aliás, o mastro do Seival está lá em Laguna, no museu. Né? Mas a própria figura do Bento, e eu não quero, porque isso é um tema Até me dá uma focada no Bento aqui. apaixonado Essa e é figura difícil do nosso general Bento Gonçalves, herói aqui das tradições farroupilhas, mas antes da própria guerra, tem episódios que envolvem o Uruguai, envolvem comércio de armas, envolvem movimentação de tropas, de gado, envolve a disputa política no próprio Uruguai entre brancos e colorados, envolve um episódio que passou a se chamar Califórnias, onde o Império Brasileiro determina que soldados daqui marchem em direção ao oeste e entrem a banda cisplatina e argentina dentro para matar os castilhanos que por sua vez entravam aqui e matavam os brasileiros e colocavam os documentos enrolados nas narinas. Então as pessoas eram encontradas mortas com os papéis, né? Os papéis com os documentos brasileiros enfiados no nariz, e aquilo começou a causar uma comoção muito grande, e várias vezes o embaixador brasileiro em Buenos Aires foi chamado, que o governo de Buenos Aires reclamava das ações do Bento Gonçalves na fronteira aqui. E ele tinha, então, nesse episódio antes aqui da própria Guerra do Paraguai, uma atuação um pouco polêmica, que às vezes até contraditava com os próprios interesses do Império Brasileiro, né? Porque ele era aliado dos blancos, e os blancos, por sua vez, eram inimigos aqui do Império do Brasil. Então é uma questão que um historiador merece vir aqui, porque ela é bastante polêmica. Mas qual é que tu prefere dos três generais aqui, Luiz? Não, eu quero responder com uma frasinha para ele. A frase do Fernando Pessoa: o mito é o nada que é tudo. Todas as nações têm que construir o seu mito, seu Estado tem que construir seu mito. Nós temos o nosso agora. Qual é? Bolsomito. Tem um mito agora. Bolsomito. Que agora é imperdoável, meu imperdoável, 2 bilhões para o fundo partidário e não dá 300 bilhões para as bolsas de estudos dos estudantes do exterior. Mas eu queria só... Nós temos uma aula aqui... Só um pouquinho. Qual é o teu general preferido dos três? Olha, nenhum. O meu bagense, Antônio de Souza Neto, porque ele foi, além de tudo, era bailador e mulherengo. Mas nós temos condições de conhecer um pouco da história, né, da Revolução Farroupilha. Primeiro, indo lá em Guaíba, assistindo a esse espetáculo, assim, que é um espetáculo profissional, feito pela nossa gente lá, claro que é pelo diretor Reinaldo também, mas é feito, quem participa são os CTGs, são os DTGs nossos lá, mas num nível muito, muito grande, assim, muito bacana também. Obrigado. Nath. Mas também a outra parte para a gente aprender um pouquinho da Revolução Farroupilha está aqui, tá? Eu ganhei agora esse livro aqui do Luiz Coronel, que foi nosso patrono da nossa Feira do Livro lá em Guaíba, e que isso aqui vai contar toda a história da Revolução Farroupilha. Dizer que nós lá em Guaíba somos o berço. A história da Farroupilha é inverso. Inverso, imagina só. Com ilustrações do grande Danúbio Gonçalves. Olha, eu quero lhe cumprimentar, porque nós fizemos essa obra no ano passado, atacados por certos segmentos aqui. Eu não entendo, o pessoal fala que não é investimento em cultura. Aí nós decidimos lá na Câmara fazer um grande investimento em cultura e escolhemos a obra do Luiz Coronel para contar a Revolução Farroupilha. Muito bom. Fizemos uma ópera na Orla Moacir Scliar, esse espaço novo e maravilhoso.
E apresentamos esta obra, baseada nesta obra, musicada com artistas daqui, e contamos os diversos episódios aqui. Tem os cantos, né? São 25 cantos que está dividido ali, e fizemos isso, prefeito. Então eu acho que é muito importante, como ele disse aqui. Eu não quis criar polêmica com relação à memória do nosso herói Bento Gonçalves, né? Porque é o herói aqui do Rio Grande, e nós buscamos respeitar e investir nessa questão cultural aqui. No ano passado fizemos isso. Sabe que nós temos uma cultura diferente do resto do país. Nós não somos melhor do que ninguém, mas quem tem tradição, quem tem cultura e quem tem folclore somos nós aqui do Rio Grande do Sul, não é? Porque isso aqui foi conquistado a casco de cavalo, né? Então é muito importante também a gente valorizar, viu, Nailson? Você tem razão. Nós lá, nosso governo valoriza muito, até porque nós temos aqui, o Guaíba tem uma marca, né, que é considerado o berço da Revolução Farroupilha, através de um projeto de lei de minha autoria, quando nós estávamos lá como deputado estadual, e foi aprovado por unanimidade em todos os partidos, né? Então, esse reconhecimento, assim, fez com que, Paulo Sérgio, a alma gaúcha, assim, sabe, deu um desenvolvimento tão forte, assim, levantou a autoestima do nosso povo de Guaíba, principalmente depois daquele episódio da Ford, quando foi mandado embora lá, que a gente não esquece nunca. Mas esse episódio também da valorização da nossa cultura, esse nosso governo tem a nossa marca também. Perfeito. Vamos agradecer os generais aí. Show de hoje, estaremos lá com vocês. Muito obrigado. Parabéns aí. Parabéns. Maravilha. Prazer. Depois o Luiz Coronel vai revelar qual é o general preferido dele. Ele já disse que é o Antônio de Souza Neto. Neste cardápio não precisa pimenta, tem o Paulo Sérgio. Exatamente. O tempo todo. Esse episódio forjou grandes homens, inclusive Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Não é que forjou Caxias, mas ele é, também no final da Guerra Farroupilha, o grande responsável aqui. Não, pela pacificação. Pela pacificação. Pela pacificação. Exatamente, foi a grande figura do Caxias, foi que ele pacificou. E na Guerra do Paraguai ele foi o quê? Na Guerra do Paraguai, o Caxias... Bom, Caxias liderou um período junto com Malê, que é hoje o patrono da artilharia, junto com Osório, que era o patrono da cavalaria. Não esqueça o Tamandaré. E ele foi subcomandante, porque o comandante foi o... Pois é, isso que eu ia perguntar. Citaram 4 aqui, né? Foi o Malé, o Osório, o Tamandaré e o Caxias. Qual foi o grande herói da nossa Guerra do Paraguai? Chico Diabo. Que era de Bagé. De Encruzilhada. Chico Diabo que degolou o ditador. Não. Chico ele Diabo matou o filho do Solano Lopes. Matou o Fernando Lopes. Não. Chico Diabo matou o Fernando Lopes. Fernando Lopes é o filho do Solano. Não, matou o Solano Lopes. Não. Sim, senhor. Chico Diabo, Chico Diabo de Encruzilhada, tá lá, tem até a história dele lá. Eu pensei que era de Bagé. Não, o Chico Diabo. Deixa um pouco pra Encruzilhada, não fica só com a tua Bagé. Por favor. Porque um dos grandes personagens da Revolução Farroupilha, que foi era o comandante, era responsável por guardar a Uruguaiana, que era o Davi Canabarro, e tem um dos grandes episódios da Revolução, que o Roças manda um emissário aqui ao Rio Grande do Sul e propõe a ele que traísse o Império Brasileiro e que eles iam ajudar na independência do Rio Grande. E ele manda o emissário este volta e diga ao seu comandante que o primeiro de vossas tropas que cruzar a fronteira com o Brasil dará o seu sangue para que assinemos a paz com os imperiais. Porque acima das nossas divergências com o Império está o nosso amor pelo Brasil. Aí correu o cara daqui. E depois acabou terminando a sua vida militar, no ocaso, porque ele respondeu a um IPM. Porque eles estavam lá em Uruguaiana meio que displicentes e o Solano Lopes invadiu Uruguaiana. Tomou Uruguaiana. Que foi entregue cheia de munição e cheia de víveres, e a cidade abastecida. E aí depois, logo em seguida, o Brasil acaba retomando a Uruguaiana, mas ele respondeu por esse... E na Guerra dos Porongos, ele estava com a mulher do farmacêutico, a papagaia. Desse aí que falou que não saiu da cadeia, que está preso. E consta que fugiu de Cirolões. Exatamente. O Canabarro. No episódio mais polêmico da guerra. O episódio também polêmico, pós-guerra, foi com os lanceiros negros, né? O que esse episódio. A traição dos lanceiros negros, né? Porque a questão toda, vamos falar bem franco. O brigadeiro carioca. Vamos falar bem franco. O brigadeiro. Vamos falar bem franco. Havia uma ideologia brasileira no Império que se chamava branqueamento.
Sim. Que já suportava toda a concepção bem-vinda para o Rio Grande do Sul e para o Brasil dos imigrantes. Quando se pensou numa tropa de escravos libertos, presos, e agora, assina o tratado, que se faz com esses escravos libertos? Aí começa o enigma da história. Exatamente. Aí começa o enigma. Aquilo foi uma tragédia. Então, prefeito, vamos sublinhar aqui o nosso evento do Cipreste ao Piratini, 7 de setembro, às 21 horas, 8 de setembro, às 18h30, no Parque da Juventude. É isso? Muito seguro, é um evento para a família, para as famílias. Nós temos já vários municípios já perguntando onde deixar o estacionamento para ônibus, várias excursões, né? O ano passado nós tivemos em torno de 10 mil pessoas participando, a expectativa é de 20 mil pessoas, tem lugar. Nós temos muita segurança, nós temos parceria lá com a Brigada Militar, Brigadeiro Dias, que nos dá um apoio muito grande, é muito seguro, muito tranquilo. E nós temos ali também o Rio, ao lado do Rio, junto ao Rio, e também nós temos Porto Alegre também. Então, a gente pegando uma noite boa... Sem falar no carinho do guaibense, né? Sem falar no carinho do guaibense também. O povo guaibense é muito receptivo, está cada vez mais empenhado, principalmente nesse lado cultural, porque sabe da importância também, que é o desenvolvimento, a geração de emprego através da cultura, através do turismo. Dá para levar cultural, a namorada lá? Dá também, não tem problema. Tranquilo, brigadeiro, Luiz Coronel. Quem tem... Dá para levar as namoradas. Quem tem namorada... Vocês podiam combinar e juntos os dois. Ônibus, né? Eu falei namorada, eu falei sobrinha. Vou de moto. A propósito desse evento eminentemente cultural e de relevância relevante para a história do Rio Grande, e por que não da história do Brasil, né? O que se nota aqui, e aí o coronel há pouco falou, que seria uma forma de se pensar nisso, dá também ao acampamento Farroupilha um mínimo toque cultural. Claro. Um mínimo toque cultural. Mas eu quero fazer uma pergunta. Esse deslocamento lá de Guaíba, das Pedras Altas, né? Pedras Brancas. Das Pedras Brancas, para Porto Alegre, ele foi por Rio? Foi para o Rio. Por Rio. Claro, na época não tinha ponte, foi através de uma barca. A ponte foi inaugurada em dezembro de 58. É pelo Brizola. Pelo Brizola. Mas assim, através de barcaça, e conta a história que alguns cavalos foram flutuando com porongos, né? Mas também conta também a história que foram através, em vez de ser porongos, teve um que parou, foram colocados... Teve um que parou em Punta del Este. E então, conta a história também que alguns foram com corticeira, né? Porque tem muita corticeira lá na beira do rio, tá? E então pegavam uns pedaços de cortiça, botavam um de cada lado do cavalo ali, e o cavalo... E desembarcaram onde, em Porto Alegre? Né? Ali foi na Zenha, porque ali foi feita a tomada da... Mas eles entraram pelo arroio, o dilúvio. Então. Foi por ali, isso mesmo, arroio e dilúvio. E foi feita ali a tomada da Ponte da Zenha, né? O primeiro embate, né? E depois chegaram ao Palácio Piratini. Mas não existia Palácio Piratini na época? Existia Palácio Piratini. Palácio do Governo. Palácio do Governo. Não. Eu acho que era onde é aquele negócio do Ministério Público ali, né? Não é? Na Praça da Matriz, certamente. Sim, eu acho que era onde é o Ministério Público ali. Mas não era o Forte Apache, ali não era. Eu acho que era o Palácio Piratini é de 1923. O Borges. Pelo tempo foi Borges. Eu creio que foi ao lado ali, onde foi a Assembleia Legislativa. Foi a Assembleia Legislativa com o Casarão Rosa. Ali na esquina. Foi ali. Ali na esquina da Duque de Caxias. O que é bom ali era o palácio. Porque de um lado é Espírito Santo, do outro lado não me lembro como é o nome daquela rua ali. Eu creio. Não era o Forte Apache? Não, o Forte Apache é do outro lado da rua. Não, eu sei, mas não era o Forte Apache a sede do governo? Não sei. Não era. Não? É ali nesse prédio rosa que ele fala. Aí eu peço ajuda aqui. Ali onde foi a Assembleia Legislativa, né, na Duque de Caxias, aquele ali foi o primeiro prédio público construído em Porto Alegre. Então foi ali que foi a tomada. Na frente está faltando meu tocaio Antônio de Souza Neto, o homem que proclamou a República Rio-Grandense. Importante rememorar nossa Revolução Farroupilha, mesmo que hoje a independência seja utópica e talvez inviável, a luta por maior autonomia econômica, legislativa, política e administrativa. Perfeito. Deve continuar sempre presente nos nossos postos e mentes mais destacados. Antônio de Pelotas, coincidentemente Antônio. Então deixa eu fazer uma observação ainda em cima disso que eu falei para vocês lá em cima. A carta do Bento Gonçalves
se reuniram na véspera numa loja maçônica. E ali foi decidida a Revolução Farroupilha, sabe disso? Sim. Em Piratini? Não, aqui em Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Qual era a loja? Ele não estava em... O Bento não estava em... Não, Guaíba? Sim, mas foi decidido numa loja maçônica em Porto Alegre. Depois que eles foram para lá. Não sei, era do Grande Oriente. Agora o nome da loja eu não me lembro. Depois foi dito ali. Quem é que disse o nome da loja? Não sei. Foi o Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves, Bom, aí o Bento manda a carta para o imperador. Não era o imperador, era a regência. Né? Regente. Era o regente. Feijó. Manda uma carta para o Feijó. A carta do Bento se lida hoje pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, ela se repete. Ela é exatamente o que falta ao Rio Grande, pelo qual o Bento lutou, que era a independência do estado. Hoje, na época, era a mesma coisa, independência econômica. Ele brigou por quê? Por causa da charqueada, por causa do sal. É isso mesmo. Né? E agora, sim, principalmente do sal, né? Que eles não tinham mais como fazer. Está muito reducionista isso. Havia uma transpiração. O Rio Grande do Sul muito ligado a Buenos Aires, muito ligado a Montevidéu. E tinha os imperiais, as ideias liberais. Independência. Não, mas isso tudo bem. Mas isso tudo. Mas isso é o que está atrás, isso é o pano de fundo. Mas o desembargador está dizendo o seguinte: isso tudo é verdade. Mas o fator econômico move várias revoltas no Brasil. É o mesmo. Assim como moveu... Isso. Não, isso não são reducionistas. Estou dizendo que o pano de fundo tinha uma cultura, tinha um contato com Buenos Aires. Sim. E daí partiu o sentimento. Né? Que foi a mesma de brasilidade e de independência. E aí veio os italianos. Que foi a mesma coisa que levou à independência americana. Bicari. Exatamente. Aí veio os italianos a mesma coisa que levou a independência das 13 colônias. A Revolução Farroupilha aqui o Tea Party nos Estados Unidos. Porque a parte mais importante da nossa economia aqui era a carne. Era a carne e no momento que o governo central taxa a carne e proíbe a importação do sal, estava liquidada a economia do Rio Grande. Exatamente. Era o charque, né? Exatamente. É importante lembrar, assim, né, principalmente para os mais jovens, que naquela época não tinha geladeira para preservar a carne, né? Aliás, então era feito salgando a carne, era feito o charque, né? No início do ano, eu fui a uma festa em Pelotas e fui ali nas charqueadas. Claro que as charqueadas pegou naquele tempo, mas elas estão bem conservadas. É um negócio, a história aflora ali, a história vem, na beira do rio sente a história. A história aflora, mas também é um período triste da nossa história, retratado nos livros do Saint-Hilaire, que passou por aqui, né, que foi um botânico, viajante, aventureiro. Sim. Porque ele fala do negrinho da charqueada. Exatamente. Mas olha o depoimento da Nilbo Gonçalves nas gravuras da charqueada, que era um monumento da história das artes. Mas, Paulo, eu escrevi uma crônica para o jornal que eu contava que o menino corria por cima dos montes de charque. Eram montanhas de charque em Bagé, São Domingos, São Martim. E a redatora redigiu mal, Paulo, e botou montanhas de crack. E o jornal telefona para mim: Coronel, como é que é esse negócio do correndo sobre montanha de crack? Ele estava falando do Bagé e do Guarani, né, que foram celeiros de grandes craques do futebol. Robilar. E o nono RI, campeão gaúcho do centenário. Olha aí. Aliás, quando... Lá em Bagé? Lá de Bagé? Não, de Pelotas, tia. Mas como tu não sabe, não conhece o campeão do centenário? Não, eu conheço só o... Outro agora só em 2035, diga-se de passagem. Mandaremos lembranças. Hoje são os amigos do Farroupilha de Pelotas, né? Que justamente na época da ditadura do Getúlio houve uma proibição de quartéis, clubes terem nomes de quartel. E o nono RI, hoje o nono BI lá de Pelotas, como tinha sido o campeão de 1935, ele adota o nome Farroupilha e as cores tricolores da nossa bandeira. Sim. Entendeu? Então isso daí, quer dizer, olha só, eu estou numa aula de história aqui, mas eu também dei a minha palhinha. E é verdade mesmo, o senhor disse. Eu conheci a história lá. As informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde do Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais.
Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o CREMERS defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. O que ele está mostrando aí? Isso aqui eu vi. Vale a pena, Isso aqui é vale a pena ler. Isso aqui coisa linda. é a síntese do livro, né? Alguém tem que ler o próprio. Luiz Não, Carolina. essa me parece, de tudo que eu vi do livro, muito lindo. é a síntese do livro. Tatuamos as nossas vidas com incandescentes navalhas. Essa guerra é cicatriz e medalha. Daquelas lutas sangrentas e seus invioláveis arquivos, há um sentir coletivo que não se apaga, está vivo. É uma história de combate com decênio de extensão. Memórias que, embora vastas, cabem na palma da mão. Muito bem. Lindo, muito lindo. Muito bem. Bom, É a síntese do livro. os senhores acompanharam aí, o presidente vai fazer uma cirurgia, mas já disse que mesmo que seja na cadeira de rodas, ele vai se pronunciar na ONU em defesa da floresta amazônica. Mas ninguém está atacando a floresta amazônica, pelo contrário, todo mundo defendendo a floresta amazônica. Alguém está mas é que- atacando a floresta amazônica? Não. Foi construída uma narrativa. Bom, O presidente na medida que diz que não tem dinheiro, por favor, não tem não. dinheiro. Desembargador. toda a Só precedência, Não, toda a senhor, precedência. pelo amor de Eu só quero fazer uma adendo. O presidente, na medida que diz que não tem dinheiro para atender as demandas da floresta amazônica, recusa o dinheiro estrangeiro. Aí 20 milhões de euros não é nada. Posso te falar? Mas 20 milhões de euros é para atacar os focos de incêndio na floresta. Mas eu Mas até onde eu tem entendi, um componente, Paulo, peraí, tem um até onde eu componente aí de entendi- soberania. Tem Bem, um componente de soberania, por favor. Olha o que o Macron disse. Olha o que o Macron disse. Não era o Macron que está oferecendo dinheiro. Não, ela, Não, olha mas só. não, é o G7. E o Macron disse... Não foi o G7. Não foi o G7. Foi um grupo de ONGs lideradas por sei lá, um... Sim, mas o francês, Macron está atrás disso. E chegou e disse assim, eu dou os 20 milhões de dólares. Os 20 milhões, sei lá de quê. Mas tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não, tia. Você quer ajudar o Brasil? Tá aqui, ó. Tá Mas aqui. eu não vi isso aí de fazer isso. Não, Tem foi uma- sim. tem uma coisa foi que me sim. impressionou A muito. questão é de soberania. Soberania. Não, soberania. É do Brasil. Soberania. O Macron disse claramente de tomar a Eu Amazônia. não estou defendendo o Macron. Bom, mas eu tô. Eu fui fazer um Eu tô curso defendendo de- o Brasil. Eu fui fazer um Mas curso todos de... nós defendemos o Brasil. Viu, Paulo Sérgio? Eu não estou vendo a floresta amazônica ser atacada. Ela está sendo atacada por brasileiros que estão lá destruindo a floresta para... Isso aí sempre aconteceu. Mas vai continuar a deixar acontecendo. Não pode, mas sempre aconteceu. Isso é Existem história. várias verdades que estão sendo ditas aqui. Uma coisa é o seguinte, nós temos trocado parte da floresta desde a década de 60, 70, o crescimento das fronteiras agrícolas do Brasil, e nós temos praticado, infelizmente, por isso, a destruição... Desordenadamente, destruição de parte de floresta que tem solo pobre, que não se prestaria, por exemplo, para a pecuária, para a criação extensiva, esse tipo de coisa. Sim. Isso tem acontecido, a gente não pode apagar o sol com a peneira. A outra questão, que é a estratégia, eu morava em 1993 na França, eu tinha ido para lá, graças aos meus pais, fazer um curso de civilização, se chamava Civilização Francesa. Eu morava no internato. E nesse internato, de noite, da universidade lá, eu mais de uma vez me chamou a atenção que na televisão de lá passava um documentário sobre a destruição da Amazônia. Aquilo me deixava muito claro que era a preparação de um estado de espírito, de uma consciência internacional, Internacionalização da Amazônia. de que o Brasil não tinha condição de cuidar da Amazônia e que cedo ou tarde a Amazônia ia ter que ser transformada Exatamente. num território internacional sob a tutela de quem? Né? Essa é a grande pergunta. Da ONU, dos Estados Unidos, da França, eu não gosto desse discurso, está no outro campo político, mas daqueles que eram os imperialistas, né, do século passado, é desses que nós vamos entregar, e a França fez barbaridades nos territórios dela na África. em África e além mar, Na Guiana. e nas suas ilhas, e na Guiana aqui, por aí vai. A Guiana tá pegando fogo também. Então a França não tem autoridade para estar falando desse tipo de questão. Eu queria só Vai, eu colocar... acho que tem. Eu só queria colocar um dado Sofreu na que é um carne. dado A geográfico. Europa está sendo toda reflorestada. Certo. Enfrentou 2 guerras mundiais
amplamente destruída. E agora vê a Alemanha, acusar a Alemanha já tem 30% do seu território reflorestado. Pois é, mas Olha a só, devastação Paulo, da Amazônia olha não só. chega a 10%. Deixa eu falar. Eu não tenho dúvida que nós temos que preservar a Amazônia. É que se outra preservar coisa, a tá em Amazônia. causa Olha isso, só, evidente, né? se fala muito sobre floresta amazônica, mas há que se ter o conhecimento, inclusive geográfico, que é o seguinte: a Amazônia legal, ela tem ao norte um bioma de savana. Não tem nada de floresta, são savanas. Por isso, muitos arrozeiros do sul foram para lá e depois foram roubados naquela história de marcação de terra. Aqui ao sul... Raposa Terra do Sol. Isso. Fizeram maior que a Europa. Na calha sul do Amazonas, o bioma não é floresta. O bioma é cerrado. É o final do cerrado, que também é próprio. Só que, naquela época de que se delimitou a Amazônia Legal, como havia muitos incentivos, muitos estados... Brigadeiro, de qualquer forma. Foram colocados como Amazônia Legal, mas não tem nada Mas de floresta. qualquer forma, tanto esse cerrado aqui embaixo, quanto um eventual savana lá em cima, são biomas nativos e que precisam ter algum regime de preservação. Perfeito. Como o nosso Pampa aqui. Perfeito. Não no discurso histérico, mas com ciência. Precisa ter uma parte explorada economicamente, precisa ter preservação. Mas tem a questão da soberania também, Aqui, né? Porque tem algumas tribos de índios lá que não falam português, falam francês. Olha aqui, eu acho que nós temos que realinhar uma questão. A conduta política da presidência da República do Brasil não me pareceu correta. Em primeiro lugar, como eu acho que deveria ser. Agradecemos a atenção dos povos do mundo sobre a questão da Amazônia. Queremos, no entanto, dizer que isto é uma questão que diz respeito à soberania brasileira. E se essa preocupação é legítima e verdadeira, por favor, façamos um fundo internacional de preservação e cuidado e desenvolvimento da região amazônica sob gestão brasileira. É que a história dos fundos internacionais não recomenda ninguém. Porque os fundos internacionais caem em ONGs que estão aí pegando dinheiro e botando no bolso. Ingênuos, né? Não são ingênuos. Quando ele mexeu nesse técnico do INPE, nós temos na República a figura do presidente que é constitucional. Numa democracia, o presidente é eleito. Ele é o chefe do Poder Executivo. Ele pode mudar esses cargos de chefia. Qualquer um. Né? Pode mudar qualquer um. Só que tem articulações, imbricações, tá certo? Tá certo. Essa expressão. Injunções políticas também que envolvem isso. E que envolve um segmento da sociedade existe uma coisa que brasileira. se chama conhecimento. Existe, Isso é fundamental. existe também o conhecimento, mas às vezes esse conhecimento está permeado de interesses ideológicos, o que é natural também. Né? Então a gente tem que tentar ir na profundidade das questões para ver exatamente o que está acontecendo. Porque às vezes se cria uma narrativa e se começa a espalhar essa narrativa. E essa narrativa pega. E aí se cria o velho maniqueísmo. De um lado está todo bem, do outro lado está todo mal. O Bolsonaro diz: o meu menino de 8 anos chega em casa e repete um discurso. O Bolsonaro é mau, ele mandou botar fogo na Amazônia. Um menino de 8 anos. Onde é que ele viu isso? Onde é que ele viu? Essa é a pergunta. Imprensa não foi isso. Essa é a pergunta. Na escola. A imprensa não foi. Essa é a pergunta. Aonde Qual é o ele colégio que ele está estudando, então? Não, mas o colégio é um colégio muito bom. Eu não então posso onde é que ele dizer... pegou? Na imprensa ele não viu isso. Mas ele chega e repete essa narrativa. Mas na imprensa ele não Essa viu narrativa está isso. sendo Então, dita. É onde ele convive. Então Não, tem como que dar não uma é? A imprensa diz isso, o Jornal Nacional está dizendo toda hora. O Jornal Nacional está dizendo toda hora. O que está acontecendo? O Jornal Nacional está botando toda hora. Não está inventando num nada. Com viés ideológico. Tá acontecendo. Então agora, a pretexto das ameaças, vamos esquecer tudo que está acontecendo. Não é isso. Não é assim. Não é assim. Não é Isso assim. foi muito Não se bom quer que tenha dizer. acontecido. Não se quer A dizer. gente precisa olhar para a Amazônia, a gente precisa ter uma política para a Amazônia, a gente precisa preservar, a gente tem que trabalhar a sustentabilidade. Tem questões que a gente sabe, já falamos aqui no programa de princípios ativos, que a indústria farmacêutica e a indústria química internacional tem interesse. Sim. Tem minérios que a indústria, inclusive bélica internacional, tem interesse. E que estão levando. E estão levando. Estão levando clandestinamente. Mas não quer dizer que Estão não levando É a clandestinamente. mesma coisa que o prefeito de Porto Alegre achar que quando se fala que o arroio dilúvio está sendo poluído todo dia, que ali é um derrame de tudo que é tipo de detrito diário, não sei qual é a tonelada por mês que se tem ali, que as ruas estão esburacadas, tudo intriga da mídia. Não, a mídia está colocando que é verdade.
Agora, quem é que tem que resolver é ele, e não achar que a mídia está prejudicando. Que é a mídia. Não, mas ninguém disse que é a mídia. Eu tô dizendo que é a mídia. Ninguém diz que é a mídia. Não, mas a mídia não é esse ser. Mas só um pouquinho, Paulo. A mídia não é esse ser monolítico. Não, claro a que mídia não, tem diversas. Mas então faces. diga exatamente quem é que diz. Mas pode ter movimentos que tenham as suas imbricações também. Viés Então, ideológico. Mas ninguém tem ideológico. coragem de dizer o que pensa, de dizer quem é. Não, mas todo mundo está dizendo. Quem O quê? Então quem é? Mas isso é Folha subliminar. de São Paulo, Folha de São Paulo, Carta Capital, hoje a Veja na mão do Petri, todos esses órgãos estão sim com viés ideológico Mas vem de cá, esquerda. aquele que se diz que é o principal, o senhor tira fora? O senhor tem algum principal? receio? O senhor tem algum medo nesse aspecto? Não, eu não De tenho falar? medo nenhum. Então, Tanto não tenho medo. Mas o senhor omitiu. Não, qual? A Globo? A Globo, sim. Ah, bom. Sim, a Globo, Agora, sim. Eu não estou querendo chamar atenção para a Globo, até porque eu acho que a Globo, ela não está inventando absolutamente nada. Ela pode estar estendendo matérias em cima de uma necessidade de contra-atacar. Essa que é a grande verdade. Sim. Mas agora dizer que inventa, não inventa absolutamente ninguém tá nada. As inventando queimadas estão acontecendo, Paulo, as derrubadas das florestas estão acontecendo. Como- e nós temos... como sempre agora, acontecendo. tanto é que é verdade que o presidente fez uma reunião ministerial, tomou providência, mandou não sei quantos ministros para lá, mandou o exército para lá, porque era verdade. Mas sempre Então, aconteceu, adianta Paulo. só uma opinião. Não, mas estão acontecendo verdade. como vem Paulo, acontecendo. O presidente acabou reconhecendo isso. Isso sempre aconteceu, Paulo. Isso não é de hoje. O problema é todo aqui. Tá plantado no país que os incêndios começaram com Bolsonaro. Aí que não. Mas Isso quem não é foi problema. que disse 2005 isso? teve no pico. Quem foi que disse isso? 2005 teve 2005 Quem teve foi que disse que começou? A Globo tá Bolsonaro? dizendo, rapaz. Ninguém disse. A Globo diz claramente que os Globo incêndios mostra, começaram inclusive, com Bolsonaro. mostra o espectro, a O evolução Bolsonaro disso. incendiou a... O segundo pico que nós tivemos em 30 anos foi agora. O primeiro foi em 2005. Eu vou dizer o seguinte: o Macron chamou uma reunião do G7. Que é os Exatamente. países mais ricos do mundo, para botar como Como se tema fosse o principal, caos do mundo. Vai acabar o mundo. O incêndio da Amazônia. E quando se noticia isso, a gente está se inventando. E que Ninguém o tem Não, da Amazônia era o Bolsonaro. Ele botou o tema na reunião do G7. Tá, vem cá. Ele botou O cocaleiro na Não aconteceu por O isso. cocaleiro na Bolívia foi até, inclusive, se perdeu, foi lá para apagar fogo, não sei porque não morreu lá dentro. Foi lá apagar fogo, se perdeu no meio da mata. O cocaleiro. Alguém falou do incêndio na Bolívia que é tão... Mas estão falando, estão mostrando. Mas não falam, não dão viés ideológico, pelo contrário. Não suporto mais pedido de socorro porque do Brasil para ajudar. não dão o viés ideológico, porque o cocaleiro é E esquerdinho. vamos às informações do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Intocada. Os problemas da saúde, Luiz Coronel. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina, que eu chamo de faculdades, tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o Cremers defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. Financiamento de veículo? A Unicred tem. Aliás, o Luiz Coronel até me ligou, foi sexta-feira, para perguntar sobre isso aí. Agora está aqui as informações detalhadas. O crédito prático e seguro para você trocar de carro, Luiz Coronel. Trocar aquele teu Mercedes, agora tu pode comprar uma SL, ou tu pode comprar uma S500 sem precisar mexer nas tuas aplicações. Aproveite esta condição, que é especial, a taxa de 0,79, que não vai encontrar mais barato, por cento ao mês, com pagamento em até 24 meses. Ofertas são válidas até o mês de setembro, dia 24 de setembro. Não perca esta oportunidade de financiar 100% do seu carro novo. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos, apreciamos os melhores Malbecs argentinos, singular Carmener chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha, até o chapadão lá de Jaguari do Mário da Roça. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular de Clínicas, do Ernesto Ornelis, o nosso querido, premiado, médico no exterior, oncologista, o Dr. Gilberto Schwartzmann. Fale, Dr. Gilberto.
Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. As pessoas têm medo de câncer e não imaginam que o tipo de câncer mais comum é o da pele. E este é muito fácil de prevenir e de curar. O câncer de pele é o mais curável de todos os tipos de tumores. Basta evitar a exposição exagerada ao sol, usar protetor solar e se surgir uma lesão pigmentada na pele, onde não existia antes, ou houver uma lesão de pele que mudou o seu aspecto, cresceu ou ficou diferente, deve-se logo procurar o dermatologista. Fácil, não é mesmo? Depende somente da atitude da gente. Também. Isso sim o quê? Não. Até o Estadão tem atacado o presidente? Não. Não? O Nagelsmann disse que o presidente, em certa medida, tem se postado mal. Eu até posso dizer, meio arriscando, ser criticado por grande parte da população, que o Bolsonaro ajudou a atear fogo na Amazônia. Que o Bolsonaro... Mas que bobagem. Não, mas para não aí. diga isso que ninguém disse. Para aí, isso. não, mas eu ninguém abocou esse mas deixa eu dizer, isso é figurado. Para aí, para aí. Eu não estou dizendo que ele foi lá botar fogo. Mas as reações dele não foram as mais adequadas. Não foram as de... Não foram as mais adequadas. Não foi de bombeiro. Não foi de bombeiro, né? Podia ter tido uma conduta mais ponderada. Estadista, qual é? Está ocorrendo o problema, nós vamos examinar. Pois é, isso é que eu estou dizendo. Exato, é isso que tem que fazer. Mas é o que ele não fez no primeiro momento, agora está fazendo. Agora está fazendo. Ele concordou que está acontecendo. Está Mas é que ele tragédia. percebeu que com a sua... Mas é o perfil dele, é o jeito equivocado no primeiro momento. Claro que foi. Ele gerou reações que teriam impactos econômicos para o Brasil muito graves. Exatamente. Parar de comprar o couro dos curtumes brasileiros, parar de comprar a... Se bem que isso é interesse econômico. Também, claro. Atrás disso... Genaro, é sempre... Claro que sim. Não tem outro. Isso é interesse. Mas o cara não vai comprar carne do Rio Grande do Sul. Mas, Genaro, tu tá jogando truco. Tu tá produzindo carne no Rio Grande do Sul e o fogo tá lá em cima. E aí, o que tem que ver com isso? Tem. Quer dizer, mas tem o interesse econômico lá embaixo do pessoal lá. Assim como a Revolução Farroupilha. É a mesma coisa. Em cima do interesse econômico. Exatamente. O cara tá jogando truco, o cara diz truco, aí tu diz retruco. Tu não tem nenhuma carta na mão e vai apostar? Exatamente. Também não dá. Então, Com todo respeito, esta referida do Bento Gonçalves de uma lógica maçônica preparando a Revolução Farroupilha não é verdadeira. Isso foi inventado por um irmão imaginando como teria sido. Grande abraço, Valdoir de Montenegro. Deve ter sido o Globo na época. Não, mas ele está equivocado porque Eu acho que não. Quando eu apresentei o projeto, né, reconhecendo o Guaíba como berço da Revolução Farroupilha, foi em cima de dados históricos. Né? Existe essa ata, né? Nós temos inclusive uma cópia da ata lá em Guaíba. Ata maçônica, né? Na ata maçônica. Exatamente. Da vitrine cultural de Guaíba, e convido o amigo aí para visitar Guaíba e para a gente mostrar lá a história um pouco. Isso é um registro histórico. Sim. Que se tem como certo. Até porque os três heróis eram maçons também. Agora a Graça aqui, dizendo que o sonho dela é ver o Walter Nagelsmann pilchado. Tá bem, Graça? Já viu, né? Podia ter visto, né? Vamos ver no dia 20, vamos desfilar com picho e tudo. Mas vai de moto ou a cavalo? A cavalo, né? Cavalo. Cavalo de Boa aço. noite, Paulo Sérgio. Muito bonita a história da Revolução Farroupilha. Se não fosse a traição que ocorreu contra os lanceiros negros, aqueles que lutavam bravamente somente com lanças e foram covardemente atraiçoados. Verdade. Vamos Uma mancha essa negra. parte da história. Se bem que não foi da Revolução O Gilney de Farroupilha. Guaíba está mandando dizer. A gente falou isso aqui. O lanceiro negro não foi na Revolução, foi pós-Revolução. Foi no final da Revolução. No final. Sim, mas no final. Eles antes já estavam com vacação. Sim, já tá. Parece que foi ali no acertar das condições Exatamente. da pacificação. Sim. Né? Deixaram os lanceiros. Isso é um problema. Ali que eles foram traídos. Isso é um problema. Paulo Sérgio, tudo que o mito fizer, esses direitistas radicais que estão no programa sempre vão achar uma justificativa. Antônio Botim. Isso é para você. Obrigado. Paulo. Obrigado pelos radicais. Eu queria dizer... Tu também, tu não te Pois é, me colocou. Paulo, eu só gostaria... Mas eu votei no Bolsonaro, defendo. Acho até que é uma estratégia dele, esse jeitão dele de contra-atacar. Não é só dele. Na Inglaterra a mesma coisa, nos Estados Unidos a mesma coisa. Mas eu queria dizer o seguinte: a Amazônia não é uma virgem tocada, mas também não é uma mulher que caiu na vida. Tem que ter um grande zelo como patrimônio brasileiro. Tem que pensar na questão da ecologia do mundo, mas tem muita mentira no meio, claro tem muito guarda. Luiz Coronel, eu estou falando aqui, mas eu sou inteiramente favorável à colonização da Amazônia.
por brasileiros. Nós tivemos a oportunidade de fazer isso na Revolução. A Transamazônica era um espetáculo, né? Os soldados da borracha fizeram um trabalho extraordinário aqui na época da Segunda Guerra Mundial. Aonde a região é inóspita... General Cândido Mariano da Silva Rondon. Mas o predador da floresta amazônica é o homem, esse é o predador. Por quê? Porque a civilização não está lá, e ele entra e age criminosamente contra a Amazônia. Quando nós poderíamos ter um planejamento para explorar as riquezas da Amazônia. Onde é que está o planejamento para explorar a floresta amazônica? Esse é o problema. Nós não temos. Porque não tem. O que foi Serra Pelada? O que foi Serra Pelada? Um desastre. Mas algumas partes da Amazônia, elas são absolutamente inóspitas ao homem, né? Com doenças que são impossíveis. Você não consegue, na floresta mesmo, você não consegue entrar. Os nossos militares... Mas fazem periferia. O que foi a Estrada Madeira-Mamoré? Olha só, os nossos militares que fazem o curso de guerra na selva... Mas se tivesse terminado a Estrada Madeira-Mamoré, nós veríamos outra Amazônia hoje. Sim, mas é exatamente ela tomada isso. Mas por quê? Porque tem alguns trechos da estrada que esses trechos são absolutamente intransponíveis. A própria floresta toma conta. Então, as pessoas, a falar da Amazônia, têm que falar com propriedade. A senhora e o senhor que nos assistem, os senhores conhecem a Amazônia? Os senhores já foram em loco ver? Os senhores conhecem a geografia da Amazônia, que eu me referi ainda há pouco, a savana ao norte, o cerrado embaixo. Né? Então, são coisas que as pessoas falam e não sabem. Outra narrativa que a floresta amazônica... Olha só. Eu conheço a floresta amazônica agora, não precisa saber tudo que as pessoas leem. Tem regiões ali no Tocantins, Mato Grosso, Pará, que estão sendo dizimadas e trechos enormes de floresta. Se nós olharmos as projeções do INPE, nós vamos ver o que era há 30 anos atrás e o que é hoje. E não é só ali. Nós dizimamos a floresta, a Mata Atlântica. Mata Atlântica. Se nós olharmos o oeste da Bahia, o que era há 20 anos atrás, e a expansão, por exemplo, do soja no oeste da Bahia. O que está produzindo? Tocantins está produzindo. Né? Tocantins tem 2 culturas de arroz por ano. Tu está transformando em riquezas. Exatamente, é o que está faltando. Não absolutamente nada. Pois mas não Aí tu retira a madeira para comercializar a madeira e acabou. Aí que está. O problema é a exploração predatória. Claro. Esse que é o grande problema. Madeira para explorar a madeira. Então precisa haver um projeto, uma estratégia, um projeto de Estado. Mas ele está dizendo aqui que a floresta amazônica, o sol não serve para nada. Não, olha só. Não, mas Paulo, pode servir. Tanto a Amazônia serve, que naquela região da savana que eu me referia lá ao norte, os nossos gaúchos aqui foram para lá e fizeram uma Roraima, teve um deputado aqui conosco. Pronto, o Roraima, eu tô me referindo justamente a Roraima. E viu que é Rondônia hoje? Que os gaúchos desbravaram. Inteira fazenda, Rondônia. Sim, mas os gaúchos desbravaram. Mas exatamente, e aquilo ali não é isso que as pessoas têm que entender. Brigadeiro, vamos voar um pouco até o... Vamos voar um pouco até o ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Tem gente que tá precisando de Gimo Penetril aí, né? É ou não é? Não sei. Então faça o seu ponto final. Meu ponto final, eu quero saudar o prefeito. Obrigado, Renato. Pensa essa ideia dele de dar esse toque cultural para manter as nossas tradições, manter essa cultura riquíssima do estado do Rio Grande do Sul e agora ilustrada com esse livro maravilhoso do Coronel. Né? Sucesso na sua festa é o meu ponto final, prefeito. Estarei lá. Olha, pode levar os namorados. Estou dizendo isso aqui. Não tem problema, nem pode ou não pode? Pode levar sim, claro. Com toda segurança. Claro, né? É família, faz parte da família. É claro. Namorada também é da família. Claro, exatamente. Mas assim, só lembrar também, Paulo, que você disse que precisa fazer um projeto para a Amazônia. Claro que sim, mas não vamos esquecer que até pouco tempo tinha Sudã lá, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que foi um balaio de dinheiro para lá e que parece que não resolveu o problema. Senão nós estaríamos num outro patamar, não é? De desenvolvimento da Amazônia. Mas assim, dizer a todos os senhores e as senhoras que estão nos ouvindo e estão nos assistindo, dizer que os festejos Farroupilha lá no município de Guaíba são muito mais cultural do que festivo.
Nós temos lá a parte festiva, mas nós temos muito mais a parte da cultura. São muitos eventos culturais. É de se surpreender o tamanho das crianças tão jovens, tão pequenas, já participando, já sabendo da história, declamando Luiz Coronel. Sabe? Coisas lindas, Brigadeiro Edilson, e que faz com que Guaíba, hoje no estado do Rio Grande do Sul, é a que... E os atores são locais, né? Os atores são locais. Hoje tenho certeza, Paulo, tá? Que no Rio Grande do Sul, o município com as festas Farroupilha, as festividades Farroupilha, com mais cultura é no município de Guaíba. Parabéns. Quem é que vai para lá? É Grêmio ou Inter? Grêmio. O Grêmio vai para lá? E o Inter para Eldorado? O Grêmio... Não, eu estou pensando que vai passar. Eu sou gremista. Não, o Inter vai para lá, vai para... E o Grêmio está no Eldorado. Não, isso aí não... Mas o Grêmio vai passar. Mas o Grêmio vai passar. O Grêmio vai passar. Olha, o Paulo Sérgio... História de vai passar, Átila também passava e não nascia. Paulo Sérgio. E a Dolores e Libari que não passariam, né? Embaixo do eucalipto também não dá nada. Eu só quero... Para aí, deixa, tu já fez o teu ponto final, porque tu não te cala. Só para finalizar aqui... Eu não sou o Maduro, eu não sou o Chaves. Só para finalizar aqui, eu quero agradecer, Paulo Sérgio, assim, os inúmeros mensagens aqui dos nossos gaúchos e gaúchas lá de Guaíba e da região se manifestando, assistindo o teu programa. Pô, maravilha. Paulo Sérgio, felizmente existem ONGs e a crítica estrangeira, se tivesse... Existe ONGs e crítica estrangeira. Se tivéssemos os cuidados... se a Amazônia tivesse só os cuidados brasileiros, hoje teríamos um grande deserto por lá. O Jorge do Carmo de Tapes. O Brigadeiro Raul José. Bom, então... É nome de artista, hein? Raul José. Mas, Paulo, olha só, eu fazer rapidamente. Eu passei vários dias hoje na Expo Inter, eu fui 4 dias na Expo Inter. Por que carioca não consegue dizer Expo Inter? Eu já testei vários cariocas, diz Expo Inter, eu digo Expo Inter. Sim. É que você não consegue. Muito bem, muito bem. Então vamos falar da Expo Inter. Você vai não chiar. Conseguiu! Então vamos falar da Expo Inter. Olha só, eu participo da Expo Inter desde 2007. São 12 anos que eu vou à Expo Inter. E esse ano, realmente, o ambiente de otimismo era notório. Verdade. Notório. Verdade, estive lá. Os números que foram atingidos, acho que refletem isso. Então, parabéns, certo, aos organizadores e parabéns à Pampa, que tem a cara da Expo Inter. E a Expo Inter tem a cara da Pampa. O Rio Grande é feito de Pampa. É verdade. E o senhor Antenor Ramos, lá de Esteio, que é um telespectador assíduo, diário do nosso programa. Um grande abraço. E a menina Sandra. O doutor Vitor Augusto Có, nosso presidente da FCDL, que hoje tivemos uma reunião maravilhosa, e a FCDL faz um trabalho para o Rio Grande, Paulo, sensacional. E, logicamente, o meu beijo e um abraço grande. Menina Sandra. Certo? Não, mas olha só, hoje eu vou mandar para a doutora Simone Sabim, certo? Lá em Canoas, fazendo um trabalho maravilhoso para a cidade de Canoas. Será Um prefeita? beijo. E será prefeito? Pronto. Então, não fui eu que Paulo falei. Sérgio, deixa de ser corporativista. A mídia está detonando o governo, nem que isto custe a Amazônia e a economia brasileira. Eles estapeiam a cara da população. E tu, Luiz Coronel? É o Júnior que gravata aí. 2 comentários rapidíssimos e uma saudação. O comentário primeiro, a jornalista que disse que ia entrevistar os vencedores do cavalo crioulo e também alguns animais. Eu vi essa. Para mim foi uma... Foi tu que Deve ter tido alguma Ela teve Deve ter tido alguma dificuldade. Achei fantástico. Na segunda parte. Aquilo viralizou, eu tenho pena. Acho outra Uma circunstância. pena porque acho que é bacana isso aí. Eu achei maravilhoso. Olha, outro dado eu como sou favorável aos animais, entrevistar os animais. Outro dado que eu quero pior dizer... é uma repórter, Isso chegou aqui... na Expo Inter, tô entrevistando um touro de 1,370, né, com uma vastidão arrastando no chão, e ela diz, como é o nome do boizinho? Mas há outro comentário. O Supremo Tribunal às voltas com mais uma indagação de crime do Fernando Collor. E aí cabe dizer a frase do Milor Fernandes:
Collor lava as mãos, mas rouba o sabonete. Eu acho a minha saudação. Olha aqui, ó, que prejuízo nós tivemos com o Collor, né? Ali o Brasil poderia ter tido uma ruptura, né? E se transformar num país... Tinha uma visão moderna. E ele próprio, né? Botou fora. Botou fora os 42 não é o primeiro, né? Os 42 anos de idade. A saudação minha é a Semana da Pátria, um momento de vigor ao pertencimento dos nossos cidadãos, das nossas crianças, ao país. Bem lembrado, bem lembrado. Walter Nagelstein. Queria cumprimentar a tia Pampa pelo jantar no Leopoldina Juvenil do prêmio Senado Sul. Estava maravilhoso, prestigiadíssimo, como poucas vezes eu vi um evento aqui na nossa cidade, que eu acredito que é fruto do trabalho aqui da família Gadreia, da Rede Pampa e do talento do Paulo Sérgio Pinto. Parabéns. Boa noite, Paulo Sérgio. Esse é o ponto final? Não, mas eu só quero te fazer aqui, só para te responder. Boa noite, Paulo Sérgio. A polêmica da Amazônia começou quando o ministro do Meio Ambiente queria administrar o dinheiro do Fundo Amazônico para outros fins e não para a preservação. Esta pergunta vai para o Walter Nagelstein, que foi gestor público. Está correto isto? É isso que eu queria linkar no teu ponto final. Eu não sei exatamente, eu acho que tem muitas razões por trás dessa questão. Tá? Várias razões. Como eu disse antes, não é um assunto simples, é complexo, mexe com interesses ideológicos também. Então, é isso que eu posso responder a respeito disso. Quero agradecer o Paulo, que foi hoje conversar lá comigo, que faz um trabalho heróico ali na Praça Breno Vignoli, que fica ali ao lado do nosso Grêmio Náutico União, ao Hélio, que está aqui nos acompanhando, ao Adelar, e dizer que eu fui convidado para falar com outros, juntamente com 3 arquitetos, sobre o plano de revitalização do 4º Distrito, Paulo Sérgio Pinto. Nós temos a maior ferida aberta em Porto Alegre hoje, que é ali na região do 4º Distrito, aquela Vila dos Papeleiros, que é uma verdadeira chaga, que nos desafia a todos para achar uma solução. Nós fizemos um planejamento e tem uma iniciativa em vários lugares do mundo que se chama Business Improvement Districts. O que é isso? A gente faz uma revitalização urbana e faz a qualificação da mão de obra das pessoas em situação de vulnerabilidade social que estão naquela região. Quando começa a acontecer a revitalização urbana, que se constroem prédios novos, que surge emprego, espaço na construção civil, espaço para trabalhar como zelador, como jardineiro de prédio, como encanador, como eletricista, essas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social são recicladas e são reintegradas naquela economia que nasce. Eu quero desejar que a mesma perspectiva que a gente teve na Expo Inter de retomada do desenvolvimento econômico, a gente consiga fazer em Porto Alegre. Vencendo a crise econômica, que está expressa aí na quantidade de prédios para alugar, por exemplo, que tem na cidade, e vencendo a degradação urbana, prefeito. Porque existem ferramentas que o poder público pode usar de revitalização de áreas, criando estímulos e criando formas para que o investidor, o empresário, o incorporador, na hora que vá fazer a tomada de decisão, ele escolha onde colocar o dinheiro. E a gente precisa disso aqui em Porto Alegre e tem algo pronto, que é uma área, que é um hub, que a gente chama, conectado com Guaíba, com toda a região metropolitana, com o resto do Brasil e com a cidade toda, com o centro que se chama 4º Distrito, com todos os aprontamentos de infraestrutura, ao lado da Arena do Grêmio, enfim, perto de tudo, e que está esperando esse impulso que o poder público crie. Barcelona conseguiu fazer isso, Nova York, Buenos Aires no Highline, Buenos Aires na área do Porto e em outras regiões de Buenos Aires fez, Rosário na Argentina aqui perto fez, e Porto Alegre precisa muito que isso aconteça, não só ali no 4º Distrito, mas essa história do 4º Distrito está pronta e a gente quer falar sobre isso amanhã. O prefeito de Busato, Luiz Carlos Busato, está fazendo uma campanha. Venha morar em Canoas e pague um IPTU honesto. Eu não sei como é que está o IPTU lá em Guaíba. Eu queria honesto, fazer o IPTU em honesto, Guaíba. honesto. Eu só queria fazer, o Paulo Sérgio, aproveitar aqui o teu programa também para fazer uma sugestão ao DENIT e à nossa Polícia Rodoviária Federal. Nosso lado de lá da ponte, todos os dias tem tranqueira. É um acidente, é uma coisa, é a pista fechada, uma pista fechada para construção da nova ponte, é a Corsã consertando uma adutora. Hoje nós tivemos aí em torno de 15 quilômetros, houve um acidente em cima da ponte do Jacuí, Luiz Coronel. E 15 quilômetros, chegou lá em Guaíba, lá na entrada da Coab Santa Rita. Minha esposa estava na... E o problema é o arrastão, que ainda tem isso, que é o risco do arrastão ainda. Ainda que é o pior. Eu queria fazer uma sugestão, Paulo Sérgio, que a partir ali da chegada da 290 com a 116, que é bem ali na Polícia Rodoviária Federal, que ali, a partir dali, a Polícia Rodoviária estipulasse no máximo 60 km por hora.
A linha Eldorado, mais a polícia, mais adiante a polícia também. Todos os dias de manhã, ali, sei lá, das 7 às 9, 2 horinhas só, na hora do pique. Tudo indo a 60 quilômetros, tudo evita os acidentes. 70%, brigadeiro, dos acidentes, tu vai evitar. Vai atrasar? Não vai atrasar nada, porque tu vai levar 10 minutos dali até o centro de Porto Alegre e não vai perder 2, 3 horas como está se perdendo todos os dias quem vai da região sul, da região carbonífera, em direção à nossa capital. Que o Wagner Brasil tem que linkar o 4º distrito com Moinhos. A gente pensou isso também. Queria convidar o Wagner, que é um arquiteto talentosíssimo, engenheiro, arquiteto. Eu quero saber o gênio que vai parar com as residências e imóveis comerciais para alugar e para vender em Porto Alegre. A gente precisa revisar o Moinhos de Vento, com o aumento do IPTU, vai se tornar um 4º distrito. Estamos... Hein, Paulo Sérgio? Aqui está me dizendo, Israel apareceu aqui, na realidade 54 da Serra. PSP, não nos tire para ingênuos. Paulo Sérgio, só te dizer o final. O único ingênuo que tem aqui sou eu. Estamos encerrando o Pampa Debate. E assim estamos encerrando o Pampa Debate. Aí não me deixou falar, tu viu? A atenção de todos, já tivesse todas as oportunidades para falar. Tô falando do e PTU. Agora quer falar quando não dá mais para falar. Então, eu vou falar o do Jornal PTU. da Pampa, comando de Porto Alegre, da Vera Mando, os nossos colegas lá do interior. E amanhã retornaremos. Amanhã, quarta-feira, com o Pampa Debates. Sim. Mulher. Tá certo. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.